bem importante, um assunto cujo qual prejudica muita gente, que traz muitos danos à sua lavoura, à sua pastagem, e com isso a gente vai tentar resolver e conhecer o problema que nós temos. Este problema tem um nome, como nome ele também tem um sobrenome, participa de um gênero, de um número e de um grau. Chama-se, de uma certa forma, os insetos que estão presentes nas pastagens e ocasionam inúmeros danos. Gostaria de vocês aí abrissem o seu áudio, ver se vocês conseguem identificar, lógico, vocês vão conseguir, né? Alguns desses que nós temos aí, vocês estão vendo na sua tela. Número 1, cigarrinha. Número 4, lagarta. Número 8, formiga. Espera aí, tem mais? Tem mais lagarta. Acho que é 5 também. 6, se eu não me engano também, ou é a... Também tem o grilo. Tem o grilo, tem a capivarinha. O que você está chamando de capivarinha? É o número 12. 12? Isso. Paquinha. E o cupim também. Cara de bicho feio, professor, que eu consegui ver aí. A Monaísa parece que falou um. É que falou capivarinha, eu falei paquinha. Ah, tá. Professor, Fala, número 4, se eu não me engano, é a Pisodeis Luzes, é a nossa medineira. Número 3 é o percevejo marrom do solo. E o... Esqueci o nome do 10 aqui, cara. Esqueci o nome do 10. E o 6, eu acho que, se eu não me engano, é a lagarta rosca. Quem mais? Mais alguém? Então, hoje, por que a gente tem reconhecimento de pelo menos alguns que estão aqui? Por causa da questão do prejuízo que elas ocasionam, tanto nas culturas comerciais, como também nas pastagens, com danos inteiramente severos, né? Nós vamos ver alguns desses que são os principais, aqueles que causam, né, maior preocupação, que tem um grau de dano até mesmo maior e, de alguma forma, os seus métodos de controle. Todos que vocês foram falando aqui, né, são realmente esses aí, né? E nós vamos destacando, né, a presença de todos eles ao longo dos slides. O que nós vamos falar hoje provavelmente vai ser cigarro, vai ficar para a aula de amanhã, tá? Vamos ver se a gente consegue deixar para a aula de amanhã. Mas eu acho que vai dar certo sim, ok? Então, o que a gente pode perceber? A outra situação também, né, que a gente tem para mostrar nessas imagens seria um outro fator que a gente também tem que prestar bastante atenção aqui. Seriam as fases, né? As fases em que, por exemplo, o inseto ele se encontra. Por quê? Essa fase que ele se encontra vai ser bem interessante para que a gente possa fazer, então, o controle. Né? A gente tem que saber realmente a fase de controle. E também a questão da fase que ele ocasiona o determinado dano. Né? Qual que é a característica que vai ocasionar o dano para ele. Vou pedir para vocês que, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês escrevam, por favor, no chat. E assim a gente vai respondendo essas perguntas de vocês, tá? Para não quebrar o ciclo aqui. Esse daqui, a gente vai começar, então, por um que é muito comum, né? Que a gente fala bastante dele. Todas as aulas que a gente foi falando, principalmente de questão de degradação do solo, nós estávamos falando bastante. Devido aí ele ser um indicativo, né? Um indicador que alguma coisa não está tão bem, está funcionando de maneira incorreta, que é preciso que a gente tenha um determinado cuidado com isso,
e a gente vai ver algumas características, né? Então, o que a gente vê aqui, nada mais é que a casa, né? Cupins de montículo em pastagens, que chamaria basicamente de monte, né? O montículo. São estruturas que esses insetos eles vão formando no quesito sobrevivência e assim vão dando a sua apresentabilidade, né? Os cupins, eles são encontrados, né, em todas as regiões aí do Brasil. Alguns são, a gente tem uma vasta gama, né, de espécies de cupins. Algumas podem ser encontradas no sul, no centro-oeste, em várias regiões do nosso país. Aqui, especificadamente, nós falamos dessa espécie, Corniternes cumulans, que é da família dos termitídeos, aquele agrupamento que nós já falamos sobre a questão de espécies e tudo mais, que ataca raízes de várias plantas e cujos ninhos, em forma de montículo, alcançam até 1 metro de altura, geralmente em pastagens. E tem conhecido também como nome, pelo menos o nome comum, de cupim de monte e cupim do pasto, onde a gente verifica essas situações. Acredito, né, que já nos deparamos aí com muitos esses montículos, né, que são ocasionados pelo cupim de maneira geral, em várias propriedades que nós fomos, ou em várias estradas que nós já passamos de determinados lugares, e encontramos, então, isso daí. Então, a gente tem algumas informações, né? Seus ninhos são mais comuns em áreas de pastagens, isso devido ao favorecimento e apresentar, né, as pastagens apresentarem algumas condições que favorecem essa presença. Olha só, o efeito do desmatamento na eliminação de competidores e inimigos naturais, a modificação do ambiente e a oferta abundante de alimentos no estabelecimento das pastagens favorecem o aumento da infestação. Então, vamos por parte daquilo que nós já temos falado mesmo, até de doenças, que foi a aula da semana passada. Os efeitos do desmatamento, a eliminação de competidores, ou seja, inimigos naturais. O que isso está evidenciando para nós? Que os insetos, até mesmo falando da questão dos cupins, eles se encontram em uma condição de equilíbrio determinada na natureza. Porém, quando você utiliza de determinadas ações que eliminam os competidores, né, porque a gente está onde um se alimenta do outro, um parasita o outro, e enfim, eles conseguem equilibrar a população, né, desses insetos, dessas pragas, de maneira geral. Então, você tem um propósito de trazer equilíbrio, de controle natural. Só que quando você evita ações, como, por exemplo, desmatamento, como, por exemplo, o fogo, e outras ações que são realizadas de maneiras incorretas, a gente acaba quebrando esse processo aí de equilíbrio e favorecendo algumas populações que vão se sobressair, né, sobre outras. E, consequentemente, isso vai virar um prejuízo, porque ele vai ocasionar um certo tipo de dano. Como, por exemplo, a gente acaba de falar sobre esse processo, que é do cupim. A modificação do ambiente. Como modificação do ambiente? Se você faz um processo de desmatamento, se você faz um processo de queimada, quando você, por exemplo, queima, você faz um processo de perca de muitos nutrientes que estão sobre o solo, então você muda a conformação desse ambiente, além de oferta abundante de alimentos, né? Cupim vai se alimentar de restos que está presente na área, isso daí vai, de certa forma, favorecer o aumento da infestação. Então, por isso que é comum nas áreas da pastagem, devido a uma forma de manejo que pode ocasionar esse manejo incorreto. Ações colocadas incorretamente, determinado momento, pode gerar, né, um desequilíbrio populacional e, consequentemente, favorecer, então, o aumento da infestação. A característica mais importante do solo para os cupins que constroem montículos é a proporção de areia, silt e argila, bem como a distribuição desses constituintes no perfil do solo. Para o estabelecimento da colônia,
é então necessária a conjugação de dois fatores. Um, a disponibilidade de alimentos e dois, o material necessário para a construção do ninho. Esse primeiro valor que nós acabamos de falar, que é necessária e importante a proporção de areia, silt e argila, por que está ligado a esse fator? Pelo seguinte motivo, né? Para que você tenha aquelas construções, uma firmeza, né, no barro que você possui, quanto mais argila tiver naquele local, naquela área, melhor vai ser constituído o seu montículo, né, vamos dizer assim. Vão ter mais firmeza, vai estar mais possível, né, de proteção. Por isso, se você for lá chutar, né, um cupinzeiro que você vê, você vai ver que ele é um pouquinho rígido, né, devido a essas características. Então, para o estabelecimento da colônia, são necessários dois fatores. Disponibilidade de alimento, que vai ter sempre, em todos os locais que estiverem, principalmente material verde, matéria seca, enfim, vai ter ali resto de dejetos animais. Você vai ter uma grande quantidade de material que pode ser utilizado como alimento. E o material necessário para a construção do ninho seria, entre eles, né, essa proporção aí de areia, silt e argila em determinadas áreas que, consequentemente, vão favorecer essa questão deles. Quando nós vamos falando sobre a questão desse avanço no processo de degradação das pastagens, quando a gente verifica e nós falamos que, praticamente, quando a gente vê um processo de um pinzeiro, né, vamos falar assim, vamos chamar assim, a gente está verificando que nós estamos tendo uma degradação, um indicador, né, de degradação da pastagem que nós estamos vendo. Isso porque nós temos esse tipo de evolução. Olha só, eu acabei mudando aqui um pouquinho, né? A gente falou primeiro sobre doenças, vamos falar sobre pragas, depois vamos falar sobre invasoras, mas a ordem correta seria, depois da perda de produtividade, a gente ter a presença de invasoras, a questão de pragas e depois a questão de doenças, que vão causar a degradação da pastagem e, consequentemente, vai ter que a degradação e compactação do solo. Então, a gente vê que cada momento que eu tenho um degrauzinho aqui, que eu vou descendo um degrauzinho, eu estou aumentando o meu processo de degradação da pastagem. Bom, e como que acontece no processo de pastagem? Isso daqui. À medida que eu vou decrescendo no meu degrau de degradação, eu vou crescendo na minha quantidade de cupinzeiros e de cupim. Então, está intimamente proporcional, isso que a gente fala que é intimamente proporcional ou inteiramente ligado uma situação na outra. Os cupins de montículos predominam em áreas menos sujeitas à mecanização e é o caso de pastagens. Por que menos sujeitas à mecanização? Porque o revolvimento de solo ou as operações que são realizadas demandam, logicamente, um revolvimento muito menor do solo quando comparado, revolvimento ou mesmo uma movimentação do solo, vamos dizer assim, bem menor do que outras atividades demandam. Né? Então, consequentemente, o que a gente tem seria um processo crescente aí do número e decrescente no processo de qualidade física, etc. desse solo. E quando a gente vê um processo, é como se a gente fosse verificar isso daqui, ó, um iceberg. Né? A gente tem esse nome bem interessante. Quando a gente olha, né, por exemplo, se a gente fosse olhar em determinados momentos, não coloquei a foto, um local que tivesse uma quantidade de cupins, parece até que fazem parte daquela paisagem, né, e dá um aspecto, às vezes, dependendo do local, até interessante. Então, visivelmente, por cima, é uma questão muito bonita. Mas a gente esquece de verificar, ó, tudo que tem aqui para baixo. Né? Então, são N situações que a gente precisa, então, realmente o iceberg. É uma pontinha do iceberg. Tudo que a gente está vendo aqui tem um processo de influência muito interativa daqui para baixo. Como que a gente faz esse processo? É como se fosse isso daqui, né? Um triângulo, que é um modelo iceberg sobre a morte de pastagens, principalmente braquiária do marandu. Aqui a gente, como se fosse realmente aquele iceberg, esse triângulozinho aqui.
que você vai ver aqui? Aqui você tem uma linha, né, amarela tracejando aqui. É como se acima dessa linha amarela fossem as coisas que nós conseguimos ver. Então, uma fase visível. Nós vemos aqui a incidência dos insetos, das pragas, das plantas daninhas, etc. E vemos também a questão de doenças. Nós conseguimos identificar, nós conseguimos contabilizar, fazer várias situações que a gente consegue, então, fazer um processo de contabilização qualitativa ou quantitativa. Podemos aqui entrar com meios. Mas existe uma outra parte aqui que é inteiramente invisível, que muitas vezes ou se torna realmente invisível, ou eu queria dizer uma palavra, quando a gente não está nem aí para isso, ou ela não é uma coisa mais, eu esqueci a colocação correta, mas é quando às vezes a gente não está dando nem moral para aquilo que foi só aceitar duas pessoas. Eu esqueci a palavra, gente, mas é quando a gente não dá atenção. Ou a gente viu o que estava acontecendo, viu o que ia acontecer, mas deixou aquilo lá sem ter um processo de ação, né? Então, esse aqui só é uma pontinha do iceberg que a gente está vendo. Mas olha o fator que nós temos aqui embaixo. Né? Primeiro, com redução da fertilidade, uma coisa invisível aos nossos olhos. Mas a gente vai poder notar, perceber o início disso. Mas se a gente não der devida atenção, é só ladeira abaixo, com perda de vigor e perda de produtividade e de qualidade do material que nós estamos trabalhando. Outro processo também, processo de compactação. O sistema radicular superficial, né, já não consegue mais ter aprofundação devido ao aumento da compactação, a redução da densidade. Com isso, baixa filtração de água e acúmulo de água no meio da pastagem. E isso favorece também a questão de doenças, como nós vimos na semana passada, pelos meios abióticos, que também são promotores de doenças em plantas, ou podem agravar determinadas situações que essas plantas estão vivendo. Então, aqui a gente tem um conjunto de fatores que a gente pode considerar como modelo iceberg, relacionado à presença, né, desses cupins. Nos dá para lembrar muito essa situação aqui. Então, a gente tem aqui as espécies mais comuns de cupins, né, são essas 1, 2, 3, 4 espécies mais comuns. Essa, né, que é a que forma realmente o cupinzeiro montículo, né, aqui acima do solo, chegando até mais ou menos 1 metro de altura. Temos esses aqui que em questão de extensão, né, mas não tanto de altura, aqui com formas, né. Então a gente tem aqui a diferença também de tamanhos, né, isso depende da espécie que nós estamos trabalhando, mas basicamente ele se constitui, né, com essas características, que é a cabeça bem maior que o restante do corpo, com 3 pares aí de pernas, o abdômen, a parte de cima segmentado, e a presença das antenas também aqui segmentadas com a sua parte, o seu aparelho bucal. Então a gente verifica muitas das estruturas aqui, ó, como a gente fala de cupinzeiro, olha aqui, essa estrutura, né, que eles vão formando, galerias, né, de locomoção, como se fossem grandes redes aí para o deslocamento, armazenamento. Lógico que eles têm todo um sistema organizacional de hierarquia, quem que é quem, tá dentro, que é da parte de topologia. Nós temos aqui também, e o interessante de destacar isso aqui, que o crescimento dele é acima do solo. Né? Então, a gente tem toda uma estrutura demandada para cima. Então, por isso que a gente tem essa questão de resistência. Quando a gente vê, por exemplo, esses daqui, né, que é os B-quart, a gente verifica uma estrutura um pouquinho diferenciada. Né? A gente verifica ele mais em questão de aprofundamento do solo, realmente, em algumas profundidades, ele distribui ali toda a sua colônia, né, com
com a sua organização. E a gente verifica esses formatos, né, aqui de meio que de estruturas que vão se formando internamente, que é como se fosse um processo de raio-x que vão se formando internamente para a gente verificar. Eu não sei qual que é o processo, é mercúrio, o que é, não me lembro, mas tem muitas locais, até um vídeo do YouTube, se você procurar, que eles pegam esse material, eles derretem e colocam sobre, dentro do ponto de entrada aí da colônia deles, e consequentemente esse material ele vai escorrendo e formando então todo o processo de galeria, basicamente é isso aqui, para verificar por onde foi, quais são os pontos que foram cavados. Então todo aquele material que eu tenho vai preenchendo os espaços que estão ali para a gente saber a proporção. Esses daqui, que não mesmo, né, na verdade, eles podem formar estruturas um pouco maiores, né, como a gente verifica aqui, até que tem questão de locais que, ao longo dos anos, a gente tem uma diminuição dos cupinzeiros aí, então é bem interessante. Esse daqui a gente verifica esse processo em extensão, né, também em proporção muito maiores aqui sobre o solo, mas basicamente as estruturas deles são muito parecidas. O que muda mesmo é a forma com que eles fazem. E isso aqui também tem diretamente ligado também a um processo de conseguir, né, uma tipagem de solo que possa favorecer. Se a gente fosse olhar aqui, os danos diretos em pastagem seria o que você consegue perceber? Visual, né? Visualmente a gente consegue perceber um dano direto, né, na imagem que nós estamos percebendo. E além desse dano direto de imagem, seria também de espaço, né? Digamos que o local, o ser não ocupa, digamos aquela grande a lei da física que nós não conseguimos, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, pacificadamente, a gente tem aí uma ocupação desses corpos que reduz uma questão de área, né? Então, isso daí é bem caracterizado também, né? Sobre os danos diretos, primeiro, principalmente aqui o cumular, apresenta plasticidade quanto à hábito alimentar. O que significa isso? Que nós temos uma determinada preferência, né? Os insetos também, preferência por determinado tipo de alimento. A gente falou isso também dos animais, dos bovinos. E quando eu não tenho aquele alimento que eu tenho preferência, eu consigo fazer uma adaptação àquilo que eu tenho. Então, uma capacidade de plasticidade, de me adaptar constantemente à situação que eu tenho aqui agora para que eu possa sobreviver. Se eu tenho isso, é isso que eu vou utilizar. Então, eles têm essa reviravolta aí, muita facilidade. Se alimentaria de gramíneas vivas ou mortas, mostrando nítida preferência por folhas secas. Então, isso também tem uma grande evidência sobre hábitos alimentares. Olha aqui também, toletes de cana, sementes de braquiária, folhas de gramíneas secas. Então, eles vão tendo uma vasta adaptabilidade. O que é a dificuldade de você ter insetos que apresentam esse tipo de característica de plasticidade? Seria perpetuação com maior facilidade, porque ele vai se adaptar à condição que ele tiver. Enquanto em outros, com algumas condições, eles seriam, de certa forma, eliminados, né? Temos também aqui, ó, além de outros, os que a gente chama de scavengers, que são espécies que se alimentam de folhas, ramos, sementes e outros restos vegetais depositados na superfície do solo, e só eventualmente em tecido vegetal vivo, ou seja, se alimentam diretamente da planta. Então você tem aí aqueles que vão se alimentar direto da planta ou aqueles que vão, de uma certa característica, só se alimentar de restos vegetais que foram eliminados. Caiu a folha, caiu algum tipo de material, eles vão aproveitar. Caso contrário, eles não vão deteriorar aquela planta por causa da questão de alimentação. E temos aqui alguns trabalhos que foram feitos, questão de avaliação de danos.
Então, após 16 meses da eliminação dos cupinzeiros, 170 cupinzeiros por hectare, não se constatou alteração na produção de matéria seca, na qualidade e na cobertura vegetal da pastagem. Então, ou seja, mesmo com a presença, sem a presença, toda a produção de matéria seca, a qualidade e a cobertura continuavam da mesma forma, principalmente por essas situações características que você vai tendo desses animais. Com raras exceções, tão pouco é conhecido sobre os seus hábitos, que não sabemos se são prejudiciais ou se são benéficos às pastagens. Por quê? Em determinado momento você cria uma defesa de se eles levam alimento para dentro, eles fazem um processo de decomposição, formam os humus, vão colocar esse nutriente distribuído sobre as áreas, enfim, benefício ou malefício. Então a gente tem que verificar. Mas se ele está ali como indicativo, logicamente você não é desejável, não é desejável que você tenha um cupinzeiro lá na sua pastagem, então significa que eles são mais prejudiciais do que benéficos. Se fosse benéfico, você gostaria de ter. Aqui tem algumas explicações, mais ou menos. O enriquecimento do solo modificado pelos cupins está associado com um aumento de teor de matéria orgânica, provavelmente devido à incorporação de resíduos vegetais, de material fecal e salivar com o solo durante a construção e escavações de galerias. Então, isso daí seria um processo que significaria de benefício, que seria, então, aumento dos teores de matéria orgânica. Mas, em contrapartida, depois eu termino. A persistência de pequenas áreas de solo com melhor fertilidade, antes ocupadas por cupinzeiros, podem explicar locais com gramíneas mais viçosas em pastagens estabelecidas em solo de menor fertilidade. Então, porque houve ali um processo de acúmulo. Então, vamos analisar um critério, benefício ou não benefício. Então, quando a gente tem essas situações aí, propriamente dito. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que isso, só com esses dados, né, seria um motivo de justificar o benefício somente como um inseto benéfico? Professor, eu não entendi direito a sua pergunta. Aqui, Natal, estou te dando duas... Eu acabei nesse slide aqui falando assim, que com raras exceções, tão pouco é conhecido sobre seus hábitos que não sabemos se são prejudiciais ou benéficos. E aqui eu citei para você 2 tipos de benefícios, né? Um, incorporação de matéria orgânica, e o outro, passagens mais vigorosas em locais onde antigamente eram cupinzeiros por questão da melhoria da fertilidade do solo naquelas regiões. Você acha que isso são situações que podem ser consideradas como eficientes para tornar o cupim, ao invés de ser um indicador e levar isso só para o lado negativo, levá-lo realmente para o lado positivo? Então, professor, em alguns pontos, igual sobre o aumento do teor de matéria orgânica, e até mesmo pela observação que a gente tem do solo, né, que se trata aí, às vezes não, que a gente já observa sobre que aquele solo precisa de uma correção. Por esse lado, sim, pode ser considerado, mas na minha opinião, se tratando todo jeito de uma praga, no ponto de vista, não seja considerado que ele seja só benéfico, né? Então, mesmo que tenha esse tipo de enriquecimento, acontece que, de todo jeito, ele não vai deixar de não ser uma praga. Então, em alguns pontos, ele também tem suas desvantagens. Cléber, parece que você ia falando alguma coisa. Depende, né, professor? Da quantidade de cupinzeiro que tem dentro daquela entre meia pastagem. Se tiver uma quantidade bem, vamos dizer assim, bem excessiva, creio eu que
assim, no meu ponto de vista, não atrapalhe muito. Agora, em questões de manejo ou alguma matéria orgânica que tiver no solo, creio eu que bastante com piseira atrapalha. Então, aqui, ó, nessas imagens, por exemplo, que tem algumas análises, né, relacionadas à questão de cupinzeiros. Então, a gente verifica aqui, ó, deposição de restos, né, vegetais, levar aqui em volta palhada, levar aquele material que aqui está, de certa forma, seco, né. Temos também ainda aqui, ó, outras que vão, além de se alimentar, vão levar material que ainda está vivo. Isso aqui é um processo muito preocupante por uma situação, porque ela não é, às vezes não há muita seletividade, né, em questão de produtos. Então, enquanto você tiver ali algum tipo de material, ela vai estar fazendo esse processo de trabalho, ela vai conseguir juntar o máximo possível para que ela possa, então, conseguir garantir, né, a alimentação para todos os moradores da comunidade formada. Então, aí só segue realmente algumas imagens mesmo de saída, né, de captura, de busca por alimento, de retorno. E aí essas pequenas galerias que a gente possui. Então, são danos que são bem diretos, né? Se a gente fosse observar aqui, que são coleta do material para se alimentar e, consequentemente, a gente teria esses grandes situações, problemas aí, né? Então, a gente pode evidenciar eles. Além de tudo, né, se a gente for verificar abaixo aí da camada onde está presente, as raízes dessas plantas elas são quase que todas utilizadas, né, por eles. E quais seriam os danos indiretos em pastagem? Tem um aqui que eu não gostaria nem de falar, eu estou até com o pé levantado aqui para a gente não ter problema. Então, como danos indiretos, também está a questão de qualidade visual, né, deste local. A gente consegue perceber isso daí. Para alguns pode ser um aspecto bonito, para outros não pode ser um aspecto tão atraente, fazer parte da paisagem. Além de, como dano direto, a gente fosse fazer algum tipo de trabalho com essa quantidade que nós temos de cupins, isso acarretaria uma grande dificuldade de movimentação, enfim, são danos que podem vir ocasionar. Sequenciais são aí esconderijo para peçonhentas que vão atrás ali, né? Outros tipos de insetos, desmoronamento por pisoteio animal, dependendo do tipo de piseiro que você tem. Isso pode ocasionar algum tipo de quebra, né, do tecido de alguma parte do corpo do animal. Então, você tem aí N e N fatores que têm essas grandes dificuldades aí, né, que podem influenciar como danos indiretos. Aqui, ó, outro dano indireto seria também a redução da área útil das pastagens por questão dos piseiros. Então, a gente tem aqui área útil. Cadê o... esse aqui. Redução da área útil de pastagens por cupinzeiros. Então, a gente tem aqui a área útil, né, a área ocupada por cupinzeiro, 200 cupinzeiros por hectare. Então, a gente ocuparia 1%. Aqui, 1.000 cupinzeiros, 5%. 700 cupinzeiros por hectare, 3,5%. Isso com uma área, né, de meio metro quadrado. Considerando uma área de meio metro quadrado, a área de cada cupinzeiro. Então, a gente tem aí uma ocupação drástica, né, grande, à medida que vai se aumentando isso daí. Então, acaba tendo um problema. Então, a área é ocupada por um cupinzeiro. Aqui a gente tem as regiões, né, o tipo de espécie predominante e a área ocupada. Aqui em Goiás, 0,54 metros quadrados, a maior de todos, né, os cupins de Goiás. Então, a gente tem essas diferenças, 50, 48, 54, 20 e 0,4 em outros países.
Austrália, 0,20 metros quadrados, então dependendo da espécie que você tem, do tipagem. E como eu falei para vocês, né, a gente tem muitas características disso daí, de ser até um atrativo, né, por questão de pessoas que veem como uma situação interessante, bonita, e acaba, né, tendo aí várias construções. Foi isso que eu falei para vocês, que ao longo dos anos, olha como a gente tem estruturas que acabam modificando realmente a paisagem, né, e trazendo aí algum tipo de beleza para essa paisagem, algum tipo de atrativo, seja mesmo cultural, não, gente, paisagístico e turístico, né, para determinadas espécies de áreas, etc. E quais seriam os controles para que a gente pudesse utilizar esses que formam montículos em pastais? Em ambiente natural de cerrado, constatou-se uma grande quantidade de ninhos abandonados, onde quase 60% dos ninhos examinados estavam mortos. Então, o que a gente precisa de verificar? Apesar de a gente ter uma grande quantidade aí, podemos ter uma grande quantidade de cupinzeiros, a gente precisa de verificar quais são aqueles que estão ativos dentro dessa quantidade total que a gente tem. Então, o que a gente precisaria de realizar realmente, inicialmente, seria uma destruição, pelo menos parcial, deste material, que a gente pudesse verificar se realmente há uma incidência desses insetos, a presença deles nessas áreas, ou se não, se eles não estão presentes e aquele ninho ele foi abandonado, que eles se juntaram para outro, por algum motivo, aconteceu todo esse processo de escassez, para que a gente possa saber onde que a gente vai pontuar e evidenciar o trabalho que a gente vai demandar, o trabalho que a gente vai fazer, para não demandar um trabalho que a gente não vai, de uma certa forma, exercer. Podemos destruir isso daí com o restante de materiais, né, a gente poder verificar e fazer todo o processo de destruição, ou a gente utilizar, então, de ferramentas, né, para perfuração e modificação de todo aquele ambiente. Uma vez que, como, eu esqueci o nome desse aparelho, se alguém lembrar, põe aí no chat, por favor, a gente poder, né, movimentar, ou até mesmo com os arados, poder movimentar e destruir toda a sua estrutura, esses torrões que foram formados, para que a gente possa devolver aí uma característica original, né, para isso daí. Então, destruir mesmo seria uma das formas para isso. Vamos lembrar que toda forma de controle seria interessante que a gente pudesse utilizar, então, de alguns manejos. E, principalmente, a integrabilidade desse manejo. A gente chama de manejo integrado de pragas, principalmente quando falando de pragas. O manejo integrado de doenças, o manejo integrado de plantas daninhas. Então, usar de estruturas químicas, físicas, como no caso, por exemplo, dessas destruições que nós fazemos nos cupinzeiros aqui, são destruições físicas. Então, a gente tem física, química, biológica, com a existência de algum tipo de inseto de algum tipo de inseto ou algumas substâncias, ou até mesmo fungos, que consomem esses, que utilizam como predadores, são predadores, né, dos cupins ou dos insetos de maneira geral. Então a gente faz uma junção desse tipo de trabalho, a gente esqueci mesmo o nome. Tá? Então a gente faz, ou até mesmo aí, como a gente verifica, uma inserção de alguns tipos de produtos granulados ou produtos líquidos sobre essa colônia, para que a gente possa, então, fazer inicialmente a eliminação desses insetos, para depois a gente fazer a destruição do seu conjunto natural. E é bom que a gente faça sempre, né, uma menção aqui relacionada ao tamanho. Então, a gente estabeleça aqui um processo, porque se ele está em altura, a gente já sabe que ele vai ficar um pouquinho... concentrado aqui nessa determinada região. Mas quando a gente fala processo daqueles que já não formam os montes muito altos, a gente tem esse processo. Então, a gente poderia utilizar aqui 2 metros um comprimento de 2 metros, largura de 1 metro, uma área de 2 metros quadrados e fazer a perfuração para cada metro quadrado, né? Aqui, para que a gente possa, então, fazer um processo de deposição mesmo de material. Como eu falei para vocês, existem aí vários produtos que são, nessa parte de inseto, são bem mais do que em outras situações, como herbicidas e fungicidas, ocasionados para a pastagem. Neste caso aqui, de cupins, a gente tem, esse aqui já é uma lista antiga, né?
mas esses produtos, às vezes o nome comercial já mudou, mas o ingrediente ativo ainda continua o mesmo, como fipronil, fosfato de alumínio, fêntil e etc. E a dose de recomendação. E onde que eu posso encontrar isso aqui? Lá na aula passada, naquele mesmo site, a gente pode encontrar. Se eu colocar lá o nome do inseto, como por exemplo aqui o nome científico, o nome vulgar, que é o cupim montículo, eu vou ter uma quantidade de produtos que vão ser indicados para o controle dele e qual seria a eficácia. Então a gente tem vários processos. Então um dos que a gente tem seria os cupinzeiros, né? De uma forma geral, para a gente entender essa questão de benefícios e malefícios, então, por uma questão diária, ele pode até trazer algumas situações benéficas, como a questão de ser um indicativo, e quando indica, chama a nossa atenção que a gente precisa de realizar algum tipo de manejo ou dar atenção especial para algum fator que precisa ser trabalhado, como no caso aqui seria termos de fertilidade, e verificar que nós já estamos num processo degradativo dessa área. Então, isso, como indicativo, seria efeitos benéficos. Esse processo de modificar também a pastagem, determinados tipos, a fertilidade também seria um efeito benéfico. Mas qual que é o ponto negativo disso? Você vai ter uma desuniformidade da sua pastagem. Em alguns pontos, você vai ter pastagens melhores do que outras. E se for, por exemplo, um pastejo de consideração contínua, onde a gente tem uma alta seletividade desses animais, o que vai acontecer? Você vai ter um pastejo desuniforme. Ainda mais desuniforme já acontece normalmente, porque você vai ter plantas com características muito mais atrativas do que outras, em termos visuais ou até mesmo de palatabilidade em relação a isso. A questão de incidência de aumento de teor de matéria orgânica sobre o solo é um fator também muito positivo. Só que quando esse fator, essa quantidade de matéria orgânica, ela é aumentada somente em alguns pontos, não há uma uniformização, isso também causa determinado tipo de prejuízo para a área, né? Então, dependendo da distância que você tem entre um cruzeiro e outro, você pode ocasionar manchas de fertilidade naqueles locais. E, claro, se você não trabalhar com agricultura de precisão, você pode até conseguir fazer um processo de correção melhor disso daí. Mas se você não trabalhar com o processo, a dificuldade que você vai ter para corrigir e uniformizar a sua área em relação a esses pequenos processos é muito grande, né? Então, pensa em 1.000 cupinzeiros por hectare, ocupando aí cada um 50 centímetros por metro quadrado. Então, são pequenos quadradículos que você vai ter dificuldade de você poder, então, fazer esse trabalho, tá bom? Nós temos também outros insetos que podem ocasionar tipos de danos. Esse aqui é muito conhecido, que é o percevejo castanho, que além de danificar a questão de pastagem, ele também está presente em outras áreas, principalmente por um fator que a gente já reconhece. Quando vai se fazer uma movimentação na área, a gente tem aquele cheiro muito característico e tipo de Maria fedida, né? Que são aqueles insetos que exalam aquele cheiro, né? Então, está muito relacionado a essa linha dos percevejos. Aqui nós temos 3 espécies principais: Scarpodes castani, castanho do castanho, né? Scarpores carvalhos e Scarpolis duque. São insetos sugadores, então seu aparelho bucal é meio que fosse uma finícula ponta de agulha, com aproximadamente 1 centímetro de comprimento, são pequenos no seu tamanho, mais grandes nos seus danos. Adultos são castanhos e, quando brancos, elas são ninfas. E, ao movimentar do solo, você tem esse cheiro típico de Maria fedida. Possuem hábito subterrâneo, o hábito de realmente viverem, se reproduzirem em condições de umidade do solo, então eles são migradores de umidade. Se a umidade está, por exemplo, está seco, né, a umidade está mais embaixo das camadas do solo, eles vão migrar para camadas mais abaixo, e à medida que vai chovendo a umidade vai migrando para camadas mais superiores, eles também vão fazendo esse processo de migração, né? Então, ele tem esse hábito subterrâneo. Alimentam-se das raízes das plantas e se predominam principalmente em solos arenosos devido a essa alta capacidade de movimentação que eles possuem. E movimentos no perfil do solo conforme a umidade, da forma que eu falei para vocês. Formas com asas curtas e asas normais. Então, a gente tem
essas diferenciações na questão de asas desses insetos. Isso evidencia questão de locomoção. O ciclo de ovo a adulto, né, de você ter todo o ciclo dele completo demora de 5 a 6 meses, para você ter desde o ovo até o adulto. A longevidade de um adulto chega a ter 150 dias, né, de vida, 30, 60, 90, 120, 150 dias, 5 meses de vida. E eles podem ter até 2 gerações anuais com sobreposição. Então, eles podem se ficar reproduzindo aí por 2 situações. Quais são os danos que são ocasionados, então, pelo percevejo castanho? Os danos mais notáveis são que eles matam as touceiras, originando reboleiras que são ocupadas posteriormente com plantas invasoras. Então, aqui você tem determinada imagem aqui, em determinados pontos, algumas plantas que foram, devido a essa questão de destruição das raízes, de alimentação das raízes, eles acabavam impedindo que houvesse ali a absorção de água, absorção de nutrientes, e que a planta então pudesse se alimentar de uma certa forma, levando essa planta à morte. E quando você tem uma redução dessa planta, né, levando a planta à morte, em volta dessa planta, naquele local, você pode ter ali a incidência solar, que antes o sombreamento estava impedindo que viesse as plantas daninhas. Então você vem com essas plantas e acaba dando abertura, né, para que elas venham aí a se reproduzir na área e, consequentemente, causar todos os danos possíveis e passíveis aí nessa área. Além de tudo, né, nós temos aí uma vasta gama de plantas que são hospedeiras ou plantas que podem, de uma certa forma, sofrer com as consequências dos percevejos de castanho. Algodão, amendoim, arroz, alfafa, hidroega, café, cana-de-açúcar, caruru, coqueiro, eucalipto, feijão, fumo, girassol, gramíneas, milho, picão, soja, sorgo, tapoeraba e várias outras que a gente tem aí. Que além de hospedeiras, né, lógico, algumas aqui são plantas daninhas, como por exemplo a tapoeraba, né, o picão, o caruru. Então você tem aí, além da hidroega, além de hospedeiro em plantas daninhas, e também pode utilizar-se de plantas, cultivos, né, de plantas comerciais para que possam ocasionar os seus danos. Aqui a gente verifica, né, danos, surgimento aqui, ó, morte do capim, consequentemente surgimento, olha, das plantas daninhas em volta. Para a gente identificar esse processo de presença desses insetos, que a gente faça, então, como eles estão mediadores de umidade, uma abertura de um perfil de solo, né, e a gente poder coletar. Olha só para a gente ver, aqui nesse caso, nessa abertura nesses pequenos centímetros, lógico que a gente verifica que há umidade neste local, a gente verifica aí 378 percevejos por metro quadrado. Isso é um número muito grande. Então a gente verifica, olha, se contabilizando aqui as ninfas, né, os adultos, os mais jovens aqui, então a gente tem um número bastante elevado. E qual que seria a forma de controle? O controle de insetos subterrâneos é difícil em qualquer tipo de cultura, principalmente por questão de serem migradores, porque você tem que pegar eles numa hora específica, né? E, além de tudo, no caso de percevejo castanho, ele é um inseto muito conhecido, pouco estudado perto do conhecimento que tem dos benefícios, e para pastagem mais ainda. Então, ele tem muito desenvolvimento com outras culturas comerciais que possuem uma rentabilidade ou um prejuízo visível a curto prazo muito maior do que quando nós estamos falando, por exemplo, de pastagens. Então, o que torna o controle dele, em questão de pastagens, ainda mais desafiador. E, então, a gente precisa de conhecer mais sobre a biologia, né? Além de tudo, qual que seria especificadamente horários, se existem horários,
E quais seriam as interações entre um e outro, né? Não há, no momento, alternativas de controle em pastagem. Eu falo em questão, hoje, existem estudos aí para publicações de trabalhos, né, com controles de utilização. Por que a gente fala disso? Mas eu tenho que verificar essas atualizações se realmente, recentemente, não saiu nenhum tipo de atualização. Mas a gente tem para outras culturas. Se eu tenho um que é para a cultura da soja, eu posso utilizar ele na cultura na pastagem? Alguém sabe me responder? Eu tenho um produto que controla percevejo castanho em soja. Eu posso utilizá-lo na pastagem? Depende, professor. Depende do quê? Das especificações do produto. Como, por exemplo? Se ele tem recomendação para fazer aplicação junto com aquela semente, junto com aquele tratamento de semente. Se um produto ele é recomendado para a cultura da soja e ele não é registrado para a cultura da pastagem, mesmo que ele controle a percevejo castanho, não é recomendado a sua utilização. Por quê? Ele controla na soja, mas pode ser que ao invés de controlar o percevejo na pastagem, ele pode vir causar um outro problema. Não no percevejo, mas na pastagem. Então, isso aí é um processo que a gente precisa de trabalhar sobre isso aí. Não é uma questão de efeito residual, é uma questão de efeito mesmo. Às vezes, o produto que é recomendado para uma cultura não é recomendado para outra, por mesmo método de controle. A gente tem que tomar cuidado. Para que a gente possa utilizar para uma pastagem, precisa daquele produto recomendado para pastagem. Então, na bula desse produto, a gente precisa estar lá. Não, ele é recomendado para braquiária, tal, na dosagem de 30 ml por hectare, por exemplo. Então, aplicar com uma calda de 100 litros. Então, por exemplo, a gente precisa disso daí. O que pode ser feito também em relação a esses fatores? Correção de solo, uma vez que a correção de solo em profundidade, principalmente com a utilização de enxofre, pode ser relacionada com o processo de afugentar, não controle total, mas pelo menos uma redução da população desses insetos. E outra situação seria em questão de reforma ou recuperação do pasto, você aplicar produtos como inseticidas, né, para incorporação, para que aí sim um efeito residual deste produto aplicado possa vir ser tradicionado como uma barreira aí para este material. Tá bom? Além de tudo, você também tem a interatividade entre irrigação, lavoura, pecuária e floresta, onde a gente devolve e consegue, de uma certa forma, manejar melhor um equilíbrio existente e, consequentemente, você consegue desenvolver, de uma certa forma, um equilíbrio, então ajudando aí nesse fator de controle melhor. E aí, a gente tem, então, de uma certa maneira, agentes que ocasionam danos no solo, insetos que ocasionam por alimentar de material vivo, de alimentar de material morto, por exemplo, se alimentar de raízes. E nós temos também alguns que são, por exemplo, as lagartas, que são aqueles que vão ocasionar alguns danos também em questão de folhas e também de estruturas reprodutivas. Entre elas nós temos o curuquerê dos capinzais, com o nome científico aqui, Mossis lapis, e a lagarta militar, Spodoptera frutipirida, muito conhecida, né, como lagarta do cartucho, etc., na cultura do milho. Então a gente tem aí esses insetos, além de outros, né, que a gente possui. No caso, a gente tem aqui o adulto, né, caracterizado pela oposição de dois pares de asas, e esse
4 parezinhos aqui, né, de asas, e esse risco aqui como característica. E aqui o fechamento, ó, em V, na casa da Spodoptera frugiperda, que está relacionado aqui com a parte adulta, que são as mariposas que vão ocasionar ovoposição. Quanto à questão das lagartas, mesmo a gente pode reconhecer, né, pela coloração, a quantidade de listas que se tem, além mesmo dos hábitos de cabeça e aparelho, e aqui como questão de comportamental, né, que foi a função meio que medipalm também, como a Pseudopus includens, Chrysodeicus includens, e como dano, você realmente tem a questão de alimentação das folhas e, consequentemente, você está diminuindo a quantidade de matéria seca que você tem. E dependendo da espécie, do número de insetos que você possui de lagarta, você pode levar a uma deterioração total dessa planta. Quando a gente olha assim, por esse lado, a gente consegue verificar aqui uma coloração mais amarelada nesse centro aqui, comparado com outros pontos. Então, é o que a gente verifica, mas de longe parece estar tudo normal, mas quando a gente vai aprofundando, olha que a gente verifica toda uma planta completamente sem capacidade de desenvolvimento, porque foi comprometida devido à alimentação ocasionada por esses insetos, pelas lagartas, né, de maneira geral. Outro processo que a gente pode verificar, né, seria então as raspagens que acontecem nas folhas, quando não consumidas na fase aqui ainda digamos, de ninfa interlarval, você tem uma raspagem dessas folhas que não chega a perfurar o tecido vegetal, mas ela raspa esse tecido, ocasionando esses danos, então, levando a esse processo. As lagartas são pragas ocasionais, ocorrendo geralmente no verão e no outono. Por que são pragas ocasionais? Elas não ficam o tempo todo presentes, como, por exemplo, os cupins, como, por exemplo, os percebedores de castanhos, que têm esse processo de movimentação ou tem processo de ataque de maneira geral. Em questão de hábitos, condições muito frias, épocas muito frias, e algumas características ambientais podem desfavorecer ali o seu desenvolvimento. Uma vez que a gente for verificar, para que ela possa, então, um ovo eclodir, há necessidade de ter uma temperatura um pouco maior, uma exigência de temperatura específica para que ocorra a germinação, a eclosão do ovo e etc. Podem desfolhar totalmente a pastagem, estando detectadas a tempo, né? Ela pode causar todo o dano severamente, né, se não forem utilizadas, principalmente quando está em altas populações. É uma necessidade de atenção especial em áreas recentemente pastejadas, adubadas ou cortadas para fenda e queimadas. Devido aí você já ter condições que ocasionaram algum tipo de estresse nessa planta, né, e se você for verificar a presença ainda desses insetos, das lagartas, vão ser danos ainda maiores, né, isso pode causar um prejuízo aí com uma dificuldade de rebroto. Recomenda-se que as pastagens sejam vistoriadas com frequência, semanalmente, se possível, verificando se há presença de lagartas, fezes de lagartas no solo, sintomas de danos, ou até mesmo a presença de pássaros na área, que são o foco inicial. Isso, gente, é muito importante que a gente possa verificar. Vou dizer para vocês o porquê. Em uma lavoura, não foi de pastagem, né, mas de soja, a gente passou até a época do enchimento de grãos, sem que a gente pudesse ter incidência drásticas de insetos e ter necessidade de controle. Quando chegou nessa época, a quantidade que a gente tinha de lagarta era enorme, porque o que acontecia? Ela estava sendo, eu tenho que dizer essa palavra, mascarada, né? A presença dela estava sendo mascarada por outros fatores que não foram observados. Ela estava presente e a população foi só crescendo, porque a gente estava preocupado com a questão ali da lagarta, ela estava em outros fatos de uva, etc., que ocasionam. Então, a gente tem que sempre verificar esses específicos presença, que são os danos iniciais que podem chamar a nossa atenção e nos dar aí uma necessidade mais efetiva de controle. São nos 2 últimos ínstares de desenvolvimento, né, no caso aqui, ela está na fase adulta, que a lagarta consome 85% do que
necessita para completar a fase larval, né? Depois virar a fase adulta. Se a área infestada estiver pronta para corte ou pastejo, recomenda-se cortar ou pastejar essa área. Em não sendo possível, recomenda-se aplicar inseticida, lembrando que este será mais eficaz aplicado quando as lagartas forem ainda pequenas, com foco inicial. Por quê? Quando você for pegar lá e procurar um inseticida para curuquerê, um inseticida para lagarta militar, para voltado para a pastagem que você está utilizando, então ele vai pedir para você lá, vai aplicar quando essas apresentarem 1,5 a 2,5 centímetros, por questão de maior eficácia. Porque quanto maior for a lagarta, mais adaptada ela está àquele ambiente, consequentemente mais difícil também será de você poder conseguir, além de controle, o foco, né? Evitar a pastagem, evitar a aplicação quando as larvas largadas estiverem transformando-se em pupas, porque ela já passou da fase de você controlar, né? E, consequentemente, você não tem. Há uma opção de inseticida biológico que não há necessidade de retirada do gado. O que é esse inseticida biológico? Seria a utilização de agentes, como, por exemplo, fungos, etc., que são aplicados e eles vão, ao se encontrarem com a lagarta, eles vão se alimentarem das lagartas de maneira mais específica e geral. A partir de amanhã a gente fala um pouquinho sobre as formigas cortadeiras, etc. Tá bom? Nossa, hoje a gente tem uma grande quantidade de alunos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deixa gravado e registrado um vídeo, porque depois se alguém me perguntar, eu falar, assiste a aula tal, que é mais fácil do que eu fiquei explicando, né? Isso daí. E se você perder algum tipo de aula, vai atrás, porque o trem corre solto. Mandei para vocês aí no grupo do WhatsApp, alguns eu não consegui postar no portal do aluno por questão de tamanho, o material que vai ser utilizado de estudo para a nossa próxima avaliação. Lembrando que a gente vai ter lá o processo de silagem, de fenação, a fertilidade do solo, as doenças, os insetos e as plantas daninhas. São esses assuntos que vão abordar a prova de vocês. Não vai ser uma coisa muito complicada, porque eu ainda nem montei, né? Então, eu tenho até domingo para entregar, ainda estou pensando no material que vai ser feito. Quanto à questão dos exercícios, os exercícios já estão presentes no portal do aluno. Desde todo o que estavam atrasados até a aula de amanhã, ela já está no portal para que vocês possam responder. Lembrando que o processo de fertilidade do solo, nós já respondemos a atividade em sala de aula, só para você ir lá e marcar sim ou não, sim ou não, marca lá a resposta que a gente já fez o cálculo. O trabalho, eu já deixei para vocês a lista de exercícios. Essa lista é aquela lista que nós resolvemos na sala de aula e eu pedi para que vocês pudessem complementar. Vocês vão complementar essa lista de exercícios e vão me enviar, tá bom? No e-mail que já foi ocasionado para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, é preciso que vocês estejam atentos a essas recomendações, vocês estejam atentos a tudo que está sendo colocado. Afinal de contas, nós temos um grupo para que você possa se inteirar. Porque senão, daqui a pouco, você vai ficar me perguntando e eu não vou saber mais de responder o que precisa de ser feito, que você vai ter que procurar um pouquinho, tá bom? Quanto à questão do trabalho, a aula está aí disponível para vocês, né? Então já foi feito está na aula, né? Para que vocês possam fazer e me entregar, tá bom? Monaí.